Então, a gente tem que lembrar que 6 em cada 10 brasileiros têm excesso de peso. Então, a busca, e aliando-se à busca do corpo perfeito, a gente tem aí um coquetel perfeito para que as pessoas acabem se atraindo muito por opções milagrosas, né? Variando de milagrosas a realmente opções adequadas e terapêuticas. A semaglutida é um análogo do GLP-1, o GLP-1 é um hormônio produzido no intestino, que sinaliza o pâncreas a produzir insulina, né? Foi desenvolvido para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, e como um dos efeitos que ela tem também inibir a fome no cérebro, né? Especialmente no hipotálamo e algumas outras áreas que regulam o nosso apetite. E por causa disso, a Novo Nordisk, que é a empresa que desenvolveu a medicação, acabou, então, fazendo um programa de desenvolvimento dessa medicação também para a obesidade. Então, essa medicação foi lançada alguns anos atrás para diabetes no mundo inteiro e, com o tempo, então, houve desenvolvimento de pesquisas que demoraram alguns anos para serem feitas para a avaliação dessa medicação para a obesidade. Essas pesquisas foram publicadas no início do ano passado em grandes jornais médicos e demonstraram realmente que essa medicação é muito eficaz na perda de peso. Em média, as pessoas podem perder de 15% a 20% do peso em doses máximas, são as doses preconizadas para uso no manejo real de pessoas com obesidade ou sobrepeso que têm alguma comorbidade associada à obesidade. Essa perda de peso não acontece da noite para o dia, ela acontece gradualmente no período de ao redor de 1 ano, e vale lembrar que para nós atingirmos a dose real e terapêutica dessa medicação, a gente demora em média 3 a 4 meses, não é da noite para o dia. E que custo é muito elevado. E eu acho que uma coisa importante é que quando a gente está mexendo com todo o nosso metabolismo e a gente usa uma medicação que faz a gente perder 15% ou 20% do nosso peso, a gente realmente está mexendo muito bem com o nosso metabolismo, é uma coisa muito séria, né? E tem que ser avaliado segundo a médico. Até porque a obesidade, como doença que traz uma série de complicações, reduz a expectativa de vida em 8 a 10 anos de um paciente, ela tem que ser avaliada segundo a médico de maneira muito séria. A gente tem que avaliar não só as complicações decorrentes da obesidade, né? E a gente avalia isso numa consulta médica, como também se há alguma causa identificável para o ganho de peso. E enquanto a gente não tiver essas informações, a gente não pode tomar uma decisão terapêutica de qual é a melhor estratégia que a gente deve fazer em benefício do nosso paciente. Sim. E, evidentemente, a mudança de estilo de vida entra aí, e aí entra as opções terapêuticas e, no caso, né, o uso dos análogos de GLP-1 em doses para obesidade poderiam ser aplicadas. A gente não tem essa medicação ainda em dose para obesidade no mercado brasileiro, mas ela já está aprovada desde o dia 2 de janeiro na dose para obesidade no Brasil. Ela não foi lançada no Brasil ainda em dose Sim. para obesidade. Doutor, quando a gente olha isso que o senhor nos explica e essa mudança no nosso metabolismo, conversando com pessoas que utilizam esse medicamento com a finalidade para emagrecer, eu encontrei relatos que foram muito parecidos. Dor de cabeça, uma delas sentiu uma náusea tão intensa que ela não conseguia se alimentar, mesmo com fome. Quando a gente olha para esses pontos, é um efeito colateral desse medicamento? Então, essas medicações hoje para doenças cardiometabólicas, como obesidade, diabetes, e por que cardio? Porque realmente elas estão associadas a um risco maior de doença cardiovascular, seja ele derrame, infarto, doença vascular periférica, também estão associadas a um aumento muito importante de risco de vários cânceres, doença hepática importante também, doença muscular e psiquiátrica. A gente não está lidando com um problema simplesmente estético aí.
né? Então, para que seja aprovada essas medicações para obesidade hoje em dia, as agências regulatórias elas exigem que elas sejam testadas em ensaios clínicos, assim como as vacinas da Covid foram testadas, mas no período mínimo de 1 ano de duração, com um desenho de estudo que avarie de maneira muito adequada a segurança dessas medicações. Essa medicação ela foi testada por já 2 anos em estudos de fase 3, isso demonstrou, até esse ponto, serem seguras para o manejo da obesidade. Elas têm como efeitos adversos, numa porcentagem, eu diria, razoável dos pacientes, 3 ou 4 em cada 10 pacientes podem ter esse tipo de efeito adverso. Os efeitos gastrointestinais, enjoo, náusea, alteração do hábito intestinal. Em alguma pequena porcentagem dos pacientes também pode ter cálculo de vesícula biliar, né, ou problemas de vias biliares, e também uma porcentagem considerável dos pacientes podem, em vez de ter diarreia, constipação. Mas a gente vale lembrar, e eu acho que isso é importante, e eu acho que a desinformação resulta nisso que tu estás nos falando, é que sem aconselhamento médico, a gente não tem como indicar de maneira adequada essa medicação, e aí sim aumenta o risco de efeitos adversos nos nossos pacientes. O segundo aspecto é que os pacientes que são desinformados por não procurarem orientação médica acabam muitas vezes usando a dose preconizada para o tratamento da obesidade, em que a gente deve atingir essa dose com 3 ou 4 meses de tratamento. E aí sim, né, a chance de efeitos adversos tomando sopetão a dose real, né, de efeito terapêutico e adequado para a obesidade acaba se tornando muito importante. Doutor, o próprio laboratório apresentou uma preocupação sobre a possibilidade de, como ainda não há uma obrigatoriedade do receituário para compra, você conseguiria isso sem uma receita médica, por exemplo, causar uma falta. E quando a gente olha para isso, eu lembro um pouco da sibutramina, que passou por um processo parecido em relação ao emagrecimento e que era utilizado dessa maneira. O senhor acredita que, se colocada uma restrição, é possível diminuir o tamanho desse dano? Veja bem, qualquer medicação no Brasil só pode ser fornecida sob receita médica. Por uma medicação. As fiscalizadoras, incluindo aí os conselhos regionais de farmácia e as farmácias, terem a sua devida consciência, tá, de que elas devem fornecer a medicação sob receita médica, o que não está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente conta com o papel efetivo das agências reguladoras. Eu tenho certeza que o Conselho Federal de Farmácia e os regionais estão atuando aí para fazer uma boa fiscalização do processo de compra dessas medicações nas farmácias. Doutor Fernando, foi um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco mais esse medicamento, os riscos, caso a pessoa não consulte o seu médico, verifique a possibilidade ou não da utilização, para não ir comprando algo que nem sabe, nem o manejo, imagina entender os efeitos que são realizados dentro do nosso metabolismo.